Oi, gente, como vocês estão? Faz um tempinho que eu não posto nada aqui, principalmente no Spotify, porque no YouTube eu lancei Outsider depois de ensaios do George Orwell. Então eu meio que tava sem postar, porque eu tava de viagem, mas eu voltei. E eu vou trazer um livro curtinho que eu pretendo terminar nessa sexta dessa semana. E talvez um outro livro curtinho semana que vem, porque daqui a 2 semanas eu vou estar viajando de novo. Eu vou passar mais ou menos um mês fora. E aí eu vou ficar sem postar de novo. Mas vai ser só nesse período, depois eu volto de novo trazendo mais livros. E o livro que a gente vai ler essa semana é Lady Susan, da Jane Austen. E vamos lá pra... Como o livro é curto, vamos ler o começo aqui, que tá falando um pouco sobre o livro. Se bem que eu não sei se vai ter spoiler. Vai ter spoiler, eu prefiro... Assim, eu não sei absolutamente nada sobre esse livro. Mas é um livro que o ChatGPT me recomendou. Eu, inclusive, tava querendo livros que tivessem a vibe de... Sei lá, de novelas mexicanas, tipo, personagens de novelas mexicanas como a Teresa, Ruby e tal, sabe? E aí o ChatGPT me recomendou esse livro. Não faço a mínima ideia do que ele é. Então, vamos ler. Capítulo 1. Lady Susan Vernon ao Sr. Vernon. Querido cunhado, já não posso seguir me privando do prazer de aproveitar o amável convite que me fizestes ao nos despedir... meu Deus, já começo errando. Ao amável convite que me fizeste ao nos despedirmos da última vez, para passar algumas semanas contigo em Churchill, não sei. Portanto, se a voz e a senhora Vernon não resultar em inoportuno me receber neste momento, espero que dentro de uns dias possa apresentar-me a essa irmã, que há tanto tempo desejo conhecer. Os bons amigos que tenho aqui me suplicam com o maior carinho que prolongue minha estadia com eles, mas seu caráter hospitaleiro e festivo os faz levar uma vida social muito animada para a situação que atravesso e meu atual estado mental. Acho que ela ficou viúva. Espero com impaciência o momento em que serei admitida em seu agradável retiro. Desejo que suas adoráveis crianças me conheçam e me esforçarei por despertar grande interesse em seus corações. Necessitarei toda a minha fortaleza de ânimo, posto que em breve me separarei da minha filha. A longa enfermidade de seu querido pai impediu-me de dar-lhe a atenção que o dever e o carinho ditavam, e tenho muitas razões para temer que a governanta a quem a encomendei sua educação será incapaz de fazê-lo. Assim, decidi enviá-la a um dos melhores colégios privados da cidade. Terei a oportunidade de acompanhá-la quando for à sua casa. Estou decidida, como vê, a não permitir que me negue a entrada em Churchill. Eu vou pesquisar como é que pronuncia, no próximo capítulo eu pronuncio certo. Seria muito doloroso saber que não lhe seria possível me receber. Sou muito grata e afetuosa irmã S. Vernon. Sua grata e afetuosa irmã S. Vernon, que é a Susan Vernon, né? Isso, Susan Vernon. Capítulo 2. Lady Susan, a senhora Johnson. Johnson Langford? A senhora Johnson, aí embaixo da Langford. Minha querida Alicia, estavas muito equivocada ao acreditar que não iria me mover daqui durante todo o inverno, e me dói muito dizer-lhe isso. Em poucas ocasiões, passei 3 meses tão agradáveis como este. No momento, nada vai bem. As mulheres da família se uniram contra mim. Adivinhaste o que ocorreria quando chegasse a Langford. Mainwaring é tão encantador que me senti apreensiva. Lembrei-me que, quando me aproximei da mansão, pensei comigo: eu gosto deste homem. Rogo a Deus que isso não cause nenhum mal.
mas já havia resolvido ser discreta. Recorde-se que só fazia 4 meses que tinha enviuvado e me mantive quieta o máximo possível. Assim o tenho feito, minha querida. Não aceitei as tentações de ninguém mais, exceto as de Manwaring. Acho que é um homem, né? Acho que é o sobrenome dele. Evitei qualquer flerte e não fiz distinção a qualquer que se aproximasse, com exceção a Sir James Martin, a quem dispensei um pouco de atenção para separá-lo de Miss Manwaring. Entretanto, se o mundo soubesse quais eram as minhas motivações, seria elogiada por isso. Chamaram-me mãe desnaturada e, não bastante, o impulso sagrado do carinho maternal e o bem de minha filha foram o que me serviu de incentivo. Se minha filha não fosse a maior simplória da terra, teria me recompensado por meus esforços como merecia. Sir James me fez proposições para Frederica, mas esta, que nasceu para atormentar minha vida, decidiu opor-se com tanta veemência ao acerto que decidi que era melhor esquecer o plano no momento. Decidiu opor-se com tanta veemência ao acerto que decidi que era melhor esquecer o plano no momento. Em mais uma ocasião, me arrependi de não haver casado eu mesma com ele. Se fosse um pouco menos débil, asseguro-lhe que o faria. Admito que sou bem romântica nesse aspecto e que as riquezas por si só não me satisfazem. O resultado de tudo isso é que Sir James partiu. Maria está enfurecida e a senhora Manwaring se mostra insuportavelmente ciumenta. Está tão ciumenta e indignada comigo que, em um arrebatamento de fúria, acho que é de fúria, talvez? Em um arrebatamento de fúria, não me surpreenderia que recorresse ao seu guardião, se pudesse falar a ele livremente. Seu marido, entretanto, segue sendo meu amigo, e a ação mais gentil e bondosa de sua vida seria liberá-la para sempre do matrimônio. Então quer dizer que ela não gosta dele, ela estava dando em cima do outro cara, né, do Manwaring, mas ela é casada. E aparentemente é a Susan, né? A Susan gosta desse cara que é casado. Meu único cuidado é que mantenha seu ressentimento. Agora estamos muito aflitos. A casa nunca tinha visto tanta alteração. Toda a família está em pé de guerra e Manwaring mal ousa falar comigo. Chegou o momento em que devo partir. Decidi, portanto, lhes deixar e passarei, espero, um dia agradável contigo, na cidade ainda esta semana. Caso o Sr. Johnson continue demonstrando tão pouca simpatia para comigo, como sempre, venha ver-me à rua Wigmore, número 10, embora espero que este não seja o caso, posto que o Sr. Johnson, mesmo com todos os seus defeitos, é um homem ao que sempre se pode aplicar essa grande palavra que é respeitável. Além disso, sendo conhecida a amizade que tenho com sua esposa, seu desprezo para comigo parecia estranho. Passarei pela cidade a caminho desse insuportável lugar, essa aldeia campestre, pois finalmente dirijo-me para Churchill. Perdoe-me, minha querida amiga, mas este é meu último recurso. Se houvesse na Inglaterra outra casa aberta para mim, a preferiria. Tenho aversão por Charles Vernon. Nossa, tô bugando, ela tava indo pra casa dos Vernon. Susan tava indo pra casa dos Vernon. Então, esse Johnson e a senhora Johnson, né? Deixa eu só voltar aqui. O título aqui era Lady Susan, a senhora Johnson. A senhora Johnson que é casada com o Sr. Johnson. E aparentemente a senhora Johnson, que tava gostando do cara lá do Man Child, eu não lembro o nome dele. Nossa, Man Child é a música da Sabrina Carpenter, né? Tô viajando aqui, gente. Manwaring. Tenho aversão por Charles Vernon e temo a sua mulher. No entanto, permanecerei em Churchill, até que haja algo melhor em perspectiva. Minha filha acompanhar-me-á até a cidade,
onde a deixarei aos cuidados da Sra. Summers, na rua Wigmore, até que esteja um pouco mais razoável. Então, isso aqui é a Susan que está falando. Ali poderá fazer bons contatos, já que todas as garotas provêm das melhores famílias. O preço é muito alto, muito mais do que posso me permitir pagar. Eu enviarei uma linha assim que chegar à cidade. Acho que é dinheiro, não sei. Sempre sua, S. Vernon, que é a Susan. Capítulo 3. Sra. Vernon, a Lady de Courcy. Churchill. É o nome da cidade que fica embaixo, não. Minha querida mãe, sinto muito ter que lhe dizer que não poderemos cumprir a promessa de passar o Natal convosco. Essa sorte que nos foi privada por uma circunstância que, lamentavelmente, não nos servirá de compensação. Lady Susan, em uma carta a seu cunhado, manifestou sua intenção de nos visitar quase de imediato, e certamente trata-se de uma visita apenas por questão de conveniência, sendo impossível adivinhar sua duração. Eu não estava preparada em absoluto para este fato e tampouco posso entender a conduta de Lady Susan. Langford parecia o lugar adequado para ela, em todos os aspectos, tanto pelo estilo de vida elegante e caro do lugar, como por sua particular ligação ao Sr. Mainwaring, de modo que não esperava essa distinção tão cedo. Embora sempre tinha pensado, visto a crescente amizade demonstrada por nós após a morte de seu marido, que em algum momento nos veríamos obrigados a recebê-la. Acredito que o Sr. Vernon foi extraordinariamente amável com ela quando esteve em Staffordshire. A conduta dela com ele, independentemente de seu caráter geral, foi tão indesculpavelmente dissimulada e mesquinha desde o nosso matrimônio, que qualquer pessoa menos benévola e indulgente que ele não teria passado por cima. Embora o correto fosse prestar ajuda econômica, tratando-se da viúva de seu irmão, que passava por momentos de apuro, não posso deixar de considerar perfeitamente desnecessário que ele a convidasse tão insistentemente a nos visitar em Churchill. Enfim, como ele sempre se mostra disposto a pensar o melhor de todo mundo, suas demonstrações de pesar, suas manifestações de arrependimento e, em geral, sua atitude de prudência foram suficientes para lhe abrandar o coração e confiar em sua sinceridade. Entretanto, eu sigo sem me convencer de tudo isso, e como foi ela mesma quem tem escrito, não consegui mudar de opinião até que consiga compreender o verdadeiro motivo de sua visita. Portanto, minha querida senhora, já pode adivinhar com qual ânimo espero sua chegada. Terá a oportunidade de ganhar minha consideração, com esses atraentes encantos que todo mundo elogia nela. Embora, sem dúvida, procure me proteger de sua influência, se não vierem acompanhados de algo mais substancial. Manifestou seu mais fervoroso desejo de me conhecer, mencionando com consideração a meus filhos, mas não sou tão impressionável para acreditar que uma mulher que se comportou com tanta negligência, por não dizer crueldade, com sua própria filha, vá sentir apego pelos meus. A senhorita Vernon ingressará em uma escola da cidade antes que sua mãe venha à nossa casa, do qual me alegro. Tanto por ela como por mim. Ser-lhe-á benéfico separar-se da sua mãe, e, sendo uma garota de 16 anos que recebeu uma educação tão lamentável, não é uma companhia muito desejável. Faz tempo que Reginald quer, sei bem, ver a cativante Lady Susan, e esperamos que se una a nós muito em breve. Alegra-me saber que meu pai segue bem. Com carinho, Catherine Vernon.
Agora ficou um pouco mais claro. Então, na primeira carta, a gente tem a Lady Susan Vernon escrevendo, né, para a família Vernon, para o senhor e a senhora Vernon, informando que ela vai passar um tempo na casa deles, mas não falou quanto tempo. E ela vai colocar a filha dela, pelo que eu entendi, em alguma escola, tipo um internato, né, mas que é um internato muito bom, que vai ser bom para a educação dela. E na segunda carta que eu fiquei um pouco confusa. Ela enviou para a senhora Johnson, que fica em Langford. E, pelo que eu entendi, nessa carta ela fala que ela passou um tempo lá. Ela conheceu esse homem chamado Man Warden. E ela meio que... Eles começaram algo, entendeu? Alguns flertes, parece que alguma coisa assim, tudo mais. Só que ela não passou para casamento, coisa assim, até porque ela estava recém-viúva. Mas ela tinha esse outro cara chamado James Martin, que eu acho que ele tinha dinheiro também, mas ele parece que ele era meio pateta. Então ela decidiu não casar com ele. E pelo que eu entendi é isso. E então ignorem tudo que eu falei, que era a senhora Vernon, sabe, da família do senhor e da senhora Vernon, que são... Lembrando que o senhor Vernon é o cunhado da Susan Vernon, que tá viúva. Então, o senhor e a senhora Vernon não tem nada a ver com memoir, coisa do tipo. Tanto que na terceira carta, a senhora Vernon comenta pra mãe dela, né, que é a Lady de Courcy, falando que, nossa, a Susan vai vir aqui, não gosto da Susan, né? E aí ela comenta que, por que será que ela não foi lá pra casa do Man Warden, né, que é o cara que ela tava flertando e coisa assim. Agora eu entendi. Capítulo 4. Senhor de Courcy, a senhora Vernon. Então, pelo que eu entendi, toda vez que eles mencionaram senhora Vernon, é pra falar da mulher que está casada com o senhor Vernon. Aí sim, quando falar da Susan Vernon, aí sim que é a personagem do livro, né, principal. Capítulo 4. Senhor de Courcy, a senhora Vernon. Lembrando que o senhor de Courcy é o pai da senhora Vernon. Aí a cidade é Parklands. Aí começa o capítulo falando, minha querida irmã. Então ele não é o pai. Senhor de Courcy é o irmão da senhora Vernon. Minha querida irmã, quero parabenizá-la e ao senhor Vernon por estarem prestes a receber em sua família a coquete mais consumada da Inglaterra. Sempre me falaram dela como uma distinta conquistadora, mas ultimamente soube alguns detalhes de sua conduta em Langford, que demonstram que não se limita a essa classe de sedução honesta que agrada a maioria das pessoas, mas sim aspira a uma gratificação mais deliciosa, que consiste em tornar toda uma família miserável. Agora eu já sei porque o ChatGPT me recomendou esse livro quando eu pedi livros que têm a vibe de personagem principal igual a Ruby e a Teresa. Com seu comportamento a respeito do Sr. Man Warden, semeou os ciúmes e a desdita em sua mulher. Então esse Man Warden é casado. E com seus cuidados para com um jovem apaixonado pela irmã do Sr. Man Warden, privou a um agradável jovem de seu amante. Então, aquela mulher... Nossa, já tô montando a novela aqui na minha cabeça. Então, a Susan estava meio apaixonada pelo Man Warden. Só que o Man Warden era casado e tinha uma filha. E essa filha do Man Warden, ela é rival da Susan, porque tinha esse outro cara lá, que... até esqueci o nome dele aqui, que também estava interessado na Susan, mas ela dispensou. Mas aparentemente eu acho que a filha do cara também devia estar, né? Então... Soube tudo isso pelo Sr. Smith, que agora vive nesta vizinhança. Jantei com ele no Hurst Wilford, e que acabara de chegar de Langford, onde passou uma quinzena na casa com Lady Susan, e cujos comentários são, portanto, muito qualificados. Que mulher deve ser? Já tenho vontade de conhecê-la, e sem dúvida aceito seu amável convite. Assim, poderei formar uma ideia desse encanto tão poderoso capaz de atrair a atenção ao mesmo tempo e na mesma casa de dois homens que não estavam em posição de lhe oferecer seus afetos livremente. E tudo isso sem o encanto da juventude.
Alegra-me saber que a senhorita Vernon não acompanhará a sua mãe ao Churchill. Alegra-me saber que a senhorita Vernon não acompanhará a sua mãe ao Churchill. Tá, é a filha da Susan, né? Posto que suas maneiras não dizem muito em seu favor, e segundo o relato do Sr. Smith, é igual de aborrecida e de presumida. Quando se unem, o orgulho e a estupidez não se podem rebater com dissimulação, e a senhorita Vernon não merece outra coisa que o desprezo mais inexorável. Entretanto, por tudo o que pude deduzir, Lady Susan possui uma capacidade para mostrar-se astutamente cativante, que deve ser interessante presenciar e detectar. Logo estarei convosco. Seu afetuoso irmão, R.D. Kersey. Capítulo 5. Lady Susan, a Sra. Johnson. Churchill. Recebi sua nota, minha querida Alicia, justo antes de ir da cidade, e me alegra saber com segurança que o Sr. Johnson não suspeitou nada de seu compromisso da véspera. É, sem dúvida, melhor enganá-lo inteiramente, já que ele insiste em ser teimoso. Ele deve ser enganado. Cheguei bem e não tenho queixa alguma da recepção do Sr. Vernon, embora confesse que não posso afirmar o mesmo do comportamento da sua esposa. Deu para ver que ela não gostou muito. Não há dúvida de que possui uma boa educação e parece uma mulher com boas maneiras, mas sua atitude não consegue me persuadir de que esteja muito predisposta em meu favor. Esperava que ela estivesse feliz em me ver. Fui tão amável quanto possível, mas tudo em vão. Ela não gosta de mim, certamente, se levarmos em consideração que efetivamente tomei algumas atitudes para evitar que meu cunhado se casasse com ela. Esta falta de cordialidade não é surpreendente. Então ela já era casada, a Lady Susan, com o marido dela lá, né? Quando o irmão do marido dela, ou cunhado dela, começou a se envolver com essa mulher, né? Então por isso que a mulher não gosta dela. Eu acho que, enfim, não vou falar minhas teorias agora. Ainda assim, demonstra ser um espírito intolerante e vingativo, mantendo o ressentimento por um plano que me ocupou faz 6 anos e que finalmente não teve êxito. Às vezes, estou quase disposta a me arrepender de não ter permitido que Charles comprasse o castelo de Vernon, quando nos vimos obrigados a vendê-lo. Mas deu-se uma circunstância difícil, especialmente ao coincidir exatamente a venda com o seu matrimônio. Todo mundo deveria respeitar a fragilidade desses sentimentos que impediam que a dignidade de meu marido se visse rebaixada pelo fato de que o irmão mais novo ficasse com as propriedades da família. Se pudesse ter chegado a um acordo que nos tivesse evitado a obrigação de ter que abandonar o castelo, se tivéssemos podido viver com Charlie sem que ele se casasse, teria agido de um modo totalmente oposto e não teria convencido a meu marido vendê-lo a outro. Entretanto, Charles estava então a ponto de casar-se com a senhorita de Kersey, e esse fato me justifica. Aqui há muitas crianças, e que benefício teria eu obtido se ele tivesse adquirido Vernon? Tê-lo evitado pode ter causado uma impressão desfavorável à sua família, mas quando se está predisposto, é fácil encontrar um motivo. Não que respeita a questão de dinheiro. Ele nunca viu um impedimento no acontecido para me ajudar. Na verdade, tem toda a minha consideração. É tão fácil abusar dele. A casa é boa, o mobiliário é de bom gosto e tudo anuncia abundância e distinção. Charles é muito rico, estou certa. Quando um homem consegue que seu nome figure em uma casa bancária, é porque tem rolos de dinheiro. Mas não sabem o que fazer com ele. Recebem escassas visitas e nunca vão a Londres, a não ser a negócios. Serei tão estúpida como se é possível.
Quero dizer, para ganhar o coração de minha cunhada através dos meninos. Já sei seus nomes e vou ganhar-lhes o afeto com a maior sensibilidade de um em particular, o jovem Frederick. Ao que sento em meu regaço enquanto suspiro por seu querido tio. Ao que sento em meu regaço enquanto suspiro por seu querido tio. Não entendi, mas enfim. Pobre Man Warren, não preciso que te diga quanto sinto falta dele e como está constantemente em meus pensamentos. Então quer dizer que ela gosta desse cara, o Man Warren. Encontrei uma carta muito triste dele à minha chegada aqui, repleta de queixas sobre sua mulher e sua irmã. Então ele é casado. A gente já tinha falado sobre isso, que ele era casado, né? E cheia de lamentos sobre a crueldade de seu destino. Passou aos Vernons como sendo da mulher dele. Quando escrever a ele, deverei fazê-lo sobrescrevendo como para ti. Não entendi muito bem. Sempre sua, S. Vernon. Acho que é Sir Vernon, né? Ah, Susan Vernon. Gente, sorry se tiver um pouco confuso, mas é um pouco confuso. Vamos ver, senhora Vernon ao senhor de Courcy. Tá certo? Peraí, esse aqui é o próximo capítulo. Vamos rever aqui um pouquinho, só pra gente ver se a gente entendeu certinho. Essa foi uma carta da Lady Susan à senhora Johnson, certo? E ela aparentemente confessa tudo à senhora Johnson, né? Que ela já falou que, pelo que eu entendi, inclusive, ela não queria que o senhor Vernon, que é casado com a senhora Vernon, se casasse. Por quê? Porque ela queria ficar naquele castelo. Então, eles moram no castelo. Ela queria ficar naquele castelo. E a forma mais sensata de ela ficar naquele castelo era se ele se mantesse solteiro. Que ia morar ele, o irmão dele, mais velho, que é o marido dela, da Lady Susan. Por isso que ela não queria que ele se casasse. Tá. Vamos para o capítulo 6. Senhora Vernon ao senhor de Courcy. Senhora Vernon ao senhor de Courcy. Eles são irmãos, certo? Não estou viajando, né? Eu lembro que ele mandou uma carta para ela. Eles são irmãos. Bem, meu caro Reginald. É o Reginald de Courcy. Já vi essa perigosa criatura e tenho que descrever-lhe. Embora espere que logo possas formar uma opinião por si mesma. É realmente muito formosa. Por muito que queira questionar a atração de uma dama que já não é jovem. Devo afirmar que jamais vi uma mulher tão encantadora como Lady Susan. É delicadamente loira, com os belos olhos cinzas e pestanas escuras. Por sua aparência, dir-se-ia que não tem mais de 25 anos. Meu Deus, tá dizendo que a mulher é velha porque ela tem 25 anos? Meu, eu tenho 25 anos, como assim? Estou em plena saindo da minha adolescência. Embora de fato deva ter 10 anos mais. Ah, tá. Então ela tá dizendo que pela aparência ela tem cara de 25 anos, embora de fato deva ter 10 anos a mais. Tem 35 anos. Que eu ainda considero jovem. Sem dúvida, eu não estava muito predisposta a admirá-la, apesar de ter ouvido constantemente que era uma mulher bela, mas não posso evitar sentir que possui uma pouco frequente combinação de simetria, resplendor e elegância. Dirigiu-se para mim com tanta amabilidade, franqueza, inclusive carinho, que se não soubesse o pouco que apreciou o fato de me haver casado com o Sr. Vernon, e porque não nos tínhamos vistos nunca, teria me parecido que era uma amiga íntima. Então ela tá falando que se ela não soubesse, que ela tramou para que ela não se casasse com o marido dela, né, por conta daquilo lá que ela queria morar na casa, e para isso o marido da senhora Vernon, né, o Sr. Vernon, que é o cunhado dela, deveria estar solteiro. Então ela era contra esse casamento. Então a senhora Vernon falou que se ela não soubesse dessa rixa do passado, ela poderia tratá-la como uma super amiga, sabe? Tende a se relacionar à segurança da gente, mesmo com o flerte e a pensar que uns modos insolentes respondem a uma mente insolente. Vou repetir de novo.
Ela teria falado que teria me parecido que era uma amiga íntima. Tende a se relacionar, a segurança da gente, mesmo com o flerte, e a pensar que uns modos insolentes respondem a uma mente insolente. Estava preparada, pelo menos, para certo grau de confiança imprópria, mas sua atitude é absolutamente agradável, e sua voz e seus gestos irresistivelmente doces. Sinto muito que seja assim. Que outra coisa pode ser, se não um engano? Desgraçadamente, conhecemos-la muito bem. Acho que é conhecemos-la. Nossa, nem sei. Conhecemos-la muito bem. É inteligente e agradável. Possui todos os conhecimentos do mundo que fazem fácil a conversação. Fala muito bem, com um domínio gracioso da língua que utiliza muito frequentemente. Acredito eu, para fazer que o negro pareça branco. Meu Deus, que preconceito. Já quase me persuadiu que sente verdadeiro afeto por sua filha, embora durante muito tempo estive convencida do contrário. Fala dela com tanta ternura e ansiedade, lamenta com tanta amargura o quão negligenciada foi sua educação e apresenta tudo como algo inevitável, que me tenho que me obrigar a recordar como passava uma primavera depois de outra na cidade, enquanto sua filha ficava em Staffordshire sob o cuidado de seus criados ou de uma governanta inadequada, para evitar crer em tudo o que diz. No caso, ela tinha que se lembrar disso, né, para evitar acreditar tudo no que ela diz, porque ela era muito persuasiva. Se suas maneiras exercerem tanta influência em meu coração ressentido, poderás fazer uma ideia de como operam, ainda de modo mais poderoso, no temperamento generoso do Sr. Vernon. Eu gostaria de estar tão segura como ele de que foi realmente sua escolha abandonar Langford e vir para Churchill. Se não houvesse permanecido ali 3 meses, antes de descobrir que o estilo de vida de seus amigos não se adequava à sua situação e estado de ânimo, teria acreditado que essa preocupação pela perda de um marido como o Sr. Vernon, com o qual seu comportamento estava longe de ser irrepreensível, e faria ansiar por uma temporada de reclusão. Mas não posso esquecer o prolongamento de sua estadia com os Mainwaring. E quando reflito sobre o tipo de vida que levava com eles, tão diferente do que agora deve aceitar, só posso supor que a vontade de afirmar sua reputação, seguindo, embora tarde, o caminho do decoro, foi o que provocou que se afastasse de uma família com a que, de fato, devia sentir-se especialmente feliz. A história de seu amigo, Sr. Smith, não pode ser de todo correta, já que mantém correspondência com regularidade com a Sra. Mainwaring. Sem dúvida, deve ser exagerada. É quase impossível que tenha podido enganar de tal maneira a 2 homens ao mesmo tempo. Cordialmente, sua Catherine Vernon. Tá. Entendi. Ela tá falando, né, que ela é muito persuasiva, ela engana facilmente, ela faz você acreditar na lábia dela e tudo mais, só que ela não acredita, né, na Susan, certo? É isso, entendi. Eu queria entender quanto tempo ela passou na casa dessa galera do Mainwaring e como ela consegue ser amiga da mulher, né, sendo que aparentemente o marido da mulher, da Mainwaring, né, da senhora Mainwaring, o marido dela quase, né, tava tendo, assim, um sentimento pela Susan, e a Susan também, pelo que eu entendi, ela também tem. Capítulo 7. Lady Susan, a senhora Johnson, Churchill. Eu também ainda não peguei quem é a senhora Johnson. Minha querida Alicia. É a Alicia Johnson, né? É muito boa por se ocupar de... eu não sei se é a Alicia Johnson. Ela tá falando assim. Minha querida Alicia. É muito boa por se ocupar de Frederica e te agradeço a esta mostra de sua amizade. Mas, embora não duvido do calor dessa amizade, não quero te exigir um sacrifício tão pesado. Ela é uma garota estúpida e não tem nada a recomendá-la. Eu acho que a Alice é a filha dela, né?
Então, né, Anícia Vernon. Eu não faria conta que não desperdiçasse um só momento de seu precioso tempo enviando-a a buscá-la à rua Edward, posto que cada visita subtrai-lhe horas à sua educação, algo que quero que seja realmente sua maior ocupação enquanto permaneça com a senhorita Summers. Quero que toque e cante com um mínimo de gosto e consiga uma boa dose de confiança em si mesma, já que herdou meus dedos e uma voz passável. Estive tão entregue durante minha infância que nunca me obriguei a me aplicar em nada, e, em consequência, faltam-me agora as prendas que são hoje em dia necessárias para completar uma mulher formosa. Não é que seja uma defensora da atual tendência de adquirir um conhecimento perfeito de todas as línguas, artes e ciência. É perda de tempo. Dominar o francês, o italiano, o alemão, a música, o canto, o desenho, etc., farão que uma mulher consiga alguns aplausos, mas não lhe permitirão acrescentar um amante a mais à lista. Meu Deus, essa mulher só pensa nos amantes. Eu acho que ela é muito Teresa. Quem assistiu a novela é bem isso. Teresa, ela era bonita, mas ela falava, só a beleza não basta. Então ela estudava pra caramba mesmo. E eu acho que ela pensa assim, ela tá falando agora também de uma maneira tipo assim, não adianta você só estudar muito, você tem que se cuidar, você tem que se manter bonita, né? Você tem que investir na sua beleza, acho que ela quer dizer isso. Distinção e maneiras, depois de tudo, são os mais importantes. Não pretendo, portanto, que os conhecimentos de Frederica sejam mais que superficiais, e me orgulho de que não permanecerá tanto tempo na escola como para não aprender absolutamente nada. Espero vê-la casada. Deixa eu só marcar aqui esse trecho. Espero vê-la casada com Sir James dentro de 1 ano. Esse Sir James... Nossa, gente, eu sou muito esquecida. Gente, eu voltei aqui para ver quem era o Sir James. Sir James, pelo que eu entendi, vamos aqui, ó. Segue a fofoca a fio. Sir James é um cara que ele estava tendo flertes com as Miss... com a senhorita, né? Que eles chamam de Miss... qual que é o nome dessa galera? Man Winter, né? Man Winter. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu voltar aqui. Cadê o nome dele? Sir James. Inclusive, eu tô lendo ele no Kindle. Esse livro. Faz um tempinho que eu não lia no Kindle. Nossa, é muito mais prático, né? No Kindle. Tá aqui. Sir James, ele tava tendo um lance com a Miss Mainwaring. Só que a Susan queria separar ele da Miss Mainwaring. Eu achei que era porque ela queria, sei lá, tipo, atrair ele ou coisa do tipo, né? Só por roubar a atenção mesmo do cara. Mas não, é porque ela quer que ele se case com a filha dela, que é a Alice, né? Agora faz mais sentido. Por isso que ela fala isso. Espero vê-la casada com o Sir James dentro de 1 ano. Então ela, né, tava fazendo lá boa de separar o Sir James, da filha dos Mainwaring. Nossa, mano, ela foi um inferno mesmo naquela família, né? Tá tendo um rolo com o senhor Mainwaring. É amiga da senhora Mainwaring, aparentemente, né? Falsa. E ainda sobrou pra filha deles, né? Que ela tá querendo separar a filha da família Mainwaring pra juntar o namorado da filha deles com a filha dela. Nossa, gente, que fofoca. Tá. Já sabe no que apoio minha esperança, sem dúvida, bem fundada. Além disso, a escola deve ser algo humilhante para uma garota da idade de Frederica. Frederica é a filha dela. Então, Alice deve ser Alice Johnson, para quem ela tá escrevendo essa carta. Faz sentido. E, por certo, será melhor que não a convide mais por esta mesma razão. Desejo que sua situação seja tão desagradável como é possível. Nossa, que estranho, não? Ela quer que a vida da filha dela seja um inferno lá na escola. E outro ponto que eu tava vendo aqui também é que a Frederica não gosta do Sir James, né? Por isso que ela fala que a Frederica tá fazendo a vida dela um inferno, né? Que ela se opõe a tudo que a Lady Susan acredita. Quanto que Sir James, a qualquer momento, poderia lhe renovar sua petição
com umas breves linhas. Enquanto isso, seria inoportuno que tenha algum outro compromisso quando vier à cidade. Convide-o para sua casa de vez em quando e lhe fale de Frederica, para que não a esqueça. Em linhas gerais, elogia extremamente minha própria conduta neste assunto e a considero uma combinação agraciada de circunspensão e ternura. Então ela colocou lá, e pelo que eu entendi, ela colocou lá para a menina aprender, porque pelo que eu entendi, a educação dela foi por muito tempo, como que eu posso dizer, negligenciada, né? Ela tá querendo recuperar o tempo da educação da filha dela. Algumas mães teriam insistido a sua filha para que aceitasse uma oferta tão boa à primeira proposta, mas eu não me haveria sentido satisfeita comigo mesma, forçando a Frederica a aceitar um matrimônio que seu coração rechaçava, né, que ele rejeitava. Em lugar de adotar uma atitude tão severa, simplesmente me proponho fazer que ela mesma o deseje, e criando toda sorte de desconfortos até que o aceite. Mas deixamos essa menina cansativa. Então ela colocou a menina na escola só pra menina, assim, sofrer. Ela quer que a menina viva o inferno, por isso que eu tava falando aquilo, né? Que seja bem desagradável, pra poder a menina falar, não aguento mais a escola e eu quero sair daqui. Ela vai dizer, e pra onde você vai? Né? Aí ela vai dizer, né, então vou ter que me casar. Ela vai casar com o cara. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá. Perguntar-se-á certamente como me acerto para passar o tempo aqui. Perguntar-se-á certamente como me acerto para passar o tempo aqui. Durante a primeira semana, foi insuportavelmente aborrecido. Agora, entretanto, as coisas melhoraram. O grupo aumentou com a presença do irmão da senhora. Vernon, um homem jovem e bonito, que promete certa diversão. Meu Deus. Algo nele que me interessa, uma espécie de atrevimento e familiaridade, que lhe ensinarei a corrigir. É animado e parece inteligente, e quando o tenha inspirado a ter um respeito maior por mim, que os préstimos de sua irmã lhe inculcaram, será um agradável flerte. Existe um requintado prazer em subjugar um espírito insolente e fazer que uma pessoa predisposta a te detestar reconheça a sua superioridade, proporciona um prazer delicioso. Já o desconcertei com a minha tranquilidade reservada e me dedicarei a rebaixar o orgulho desses pretensiosos de Courcy ainda mais, a convencê-lo de que a cautela de sua irmã, Sra. Vernon, era infundada e a persuadir ao Reginald de que tenho sido escandalosamente caluniada. Este projeto servirá para me divertir e para evitar a dor terrível por estar separada de ti e de todos os que amo. Sempre sua, Susan Vernon. E confirmando aqui, a Sra. Johnson é a Alicia. Então, toda vez que falar Sra. Johnson, é a Alicia, que é uma amiga da Susan, né? E vamos para o capítulo 8, Sra. Vernon, a Lady de Courcy. Lembrando que a Lady de Courcy é a mãe da Sra. Vernon. E a carta, né, tá com a cidade aqui embaixo de Churchill. Minha querida mãe, não deveis esperar que Reginald retorne durante algum tempo. Solicitou-me que lhe comunicasse que o bom clima atual o induziu a aceitar o convite do Sr. Vernon para prolongar sua estadia em Sussex e assim poderem ir à caça juntos. O clima atual, sendo a Lady Susan. Enviará a procurar seus cavalos imediatamente e é impossível dizer-lhe quando voltará a vê-lo em Kent. Não tentarei dissimular meus sentimentos sobre esta mudança, minha querida mãe, embora acredite que será melhor que não comente com meu pai, cuja excessiva ansiedade pelo Reginald o faria alarmar-se, correndo o risco de ver afetada gravemente sua saúde e seu ânimo. Lady Susan usou artifícios no espaço de uma quinzena para conquistar a meu irmão. Em suma, estou convencida que o prolongamento da sua estadia aqui, além do previsto originalmente para seu retorno, deve-se em grande medida a uma certa fascinação por ela.
tanto quanto pelo desejo de ir caçar com o Sr. Vernon. Certamente, a prolongação da visita de meu irmão não me proporciona o prazer que, em outras circunstâncias, me proporcionaria. Aborrece-me, de fato, as artimanhas dessa mulher sem escrúpulos, que prova mais evidente de suas perigosas habilidades pode-se oferecer que essa mudança na opinião e no julgamento de Reginald, que, quando entrou nesta casa, era decididamente contrário a ela. Em sua última carta, ele mesmo me deu detalhes de seu comportamento em Langford, tal como os tinha contado um cavalheiro que a conhecia perfeitamente, e, de certo, só poderia causar reprovação. O mesmo Reginald estava disposto a dar-lhe crédito. Tinha a opinião sobre ela de que era a pior mulher da Inglaterra, e quando chegou, era evidente que a julgava como uma pessoa pouco digna de consideração ou respeito. Ele opinava que parecia encantada com as atenções de qualquer homem que se decidisse a cortejá-la. Ela calculou seu comportamento. Confesso, para eliminar essa ideia, não detectei a menor falta de decoro nisso. Vou reler. Ela calculou seu comportamento. Confesso-o, sabe? Confesso-o para eliminar essa ideia e não detectei a menor falta de decoro nisso. Nada de vaidade, nem ostentação, nem leviandade, e é, sem dúvidas, tão encantadora que não é de estranhar que ele estivesse encantado com ela. Se não tivesse sabido nada sobre ela antes de conhecê-la pessoalmente, vou repetir. Sem dúvidas tão encantadora que não é de estranhar que ele estivesse encantado com ela, se não tivesse sabido nada sobre ela antes de conhecê-la pessoalmente. Entretanto, contra toda razão, contra toda convicção, mostrar-se tão encantado com ela como estou certa de que ele está, assombra-me muitíssimo. Ao princípio, a admiração era muito forte, mas não mais do que seria o natural, e não me pareceu que estivesse muito impressionado por sua distinção e suas maneiras, mas, ultimamente, quando a menciona, o faz em termos dos mais extraordinários elogios. Ontem chegou a dizer que não lhe surpreenderia qualquer efeito no coração de um homem causado por seu encanto e suas qualidades, quando eu lhe repliquei, lamentando a maldade de sua atitude. Ele respondeu que os enganos que tenham podido cometer teria que imputá-los a ter recebido uma educação insuficiente e a seu matrimônio precoce, e que, em realidade, tratava-se de uma mulher extraordinária. Esta tendência a desculpar sua conduta ou a esquecê-la pelo calor da admiração irrita-me enormemente, e se não soubesse que Reginald se encontra como em casa, se eu não soubesse que Reginald se encontra como em casa quando está no Churchill para necessitar um convite para que prolongue sua estadia, lamentaria que o Sr. Vernon o haja proposto. As intenções de Lady Susan são, sem dúvida, da mais absoluta coqueteira e do desejo de obter uma admiração universal. Não posso imaginar no momento que planeje algo mais sério, embora me mortifique ver como enganou a um jovem sensato como Reginald. Sua Catherine Vernon. Capítulo 9. Sra. Johnson a Lady Susan. Minha querida amiga, no caso, a cidade aqui é Cale Edward. Minha querida amiga, alegro-me pela chegada do Sr. de Courcy e te aconselho encarecidamente que te case com ele. Sabemos que as propriedades de seu pai são consideráveis e acredito que sua herança já está fixada. Sir Reginald tem a saúde débil e não é provável que fique em seu caminho durante muito tempo. Ele tá falando do pai. Então é Reginald o filho e Reginald o pai. Nossa, que gente com nome confuso, né? Falaram-me muito bem dele e, embora ninguém te mereça, minha caríssima Susan, ter o Sr. de Courcy pode valer a pena. Mainwaring se enfurecerá,
naturalmente, poderá lhe apaziguar com facilidade. A Susan, né? Além disso, nem a honra mais escrupulosa requereria que esperasse sua emancipação. Vi Sir James. Veio à cidade uns dias, a semana passada, e nos visitou várias vezes na rua Edward. Falei-lhe de ti e de sua filha, e está tão longe de haver se esquecido que estou certa que se casaria com qualquer das duas com prazer. Que horror, ele gosta da mãe, mas a mãe quer casar ele com a filha dela, enfim, estranho. Eu lhe dei esperança dizendo que Frederica cederá e falei como ela progredia. Repreendi-lhe por cortejar a Maria Mainwaring. Então descobrimos o nome da menina, é Maria Mainwaring. Ele protestou, dizendo que tinha sido tão somente em tom de brincadeira, e os dois rimos a gargalhadas pela desilusão da garota. Em resumo, entendemos-nos em tudo. Ele é tão tolo como sempre. Com os melhores cumprimentos, Alicia. Então é oficial. A Alicia é a senhora Johnson. E a filha da galera dos Mainwaring. É Mainwaring, não é Warning. Achei que era Warning. É Mainwaring. A filha deles é a Maria, né? Já temos respostas. E vamos pro último capítulo. Último capítulo de hoje, dessa leitura. Lady Susan, a senhora Johnson. Churchill. Agradeço-te, querida amiga. Então eu percebi que a cidade é a cidade que a pessoa está escrevendo a carta. No caso, a Lady Susan está em Churchill, está escrevendo a senhora Johnson. E a senhora Johnson está em Cale Edward. Agradeço-te, querida amiga, seu conselho com respeito ao Sr. de Courcy, o qual sei que nasceu do convencimento sincero de seu proveito, embora não tenha intenção de segui-lo. Não posso tomar uma decisão em terrenos tão sério como o do matrimônio. No momento, não estou necessitada de dinheiro e, certamente, até a morte de seu pai, obterei pouco benefício dessa união. É certo que minha vaidade me faz acreditar que o tenho ao meu alcance. Consegui que seja sensível ao meu poder e agora posso desfrutar do prazer de triunfar sobre uma mente predisposta a não gostar de mim e cheia de preconceitos contra as minhas ações passadas. Sua irmã, igualmente, convenceu-se, ou isso espero, da futilidade de fazer comentários pouco generosos sobre uma pessoa para predispô-la contra outra quando se pode rebater com a influência imediata do intelecto e da forma. Vejo claramente que se sente incomodada porque a opinião que seu irmão tem de mim está progredindo para bem e deduzo que não medirá esforços para me rebater. Mas assim consigo fazê-la duvidar da justiça de sua opinião respeito a mim. Acredito que poderei desafiá-la com êxito. Foi um prazer ver seus avanços para uma maior intimidade, especialmente observar suas reações alteradas quando eu me mostrava reservar, adotando uma dignidade muito tranquila ante seus intentos de aproximar-se com uma familiaridade direta. Minha conduta foi, desde o começo, igualmente comedida e nunca me tinha comportado de modo menos coquete em toda a minha vida. Ela tá me lembrando muito a Paula Bratt. Eu lembro que a Paula Bratt falava muito esse negócio de coquete. Cadê? Deixa eu ver onde eu parei. Embora talvez nunca meu desejo de dominação tenha sido tão efetivo. Eu o submeti por completo com a sensibilidade e a conversação séria e consegui, me aventuro a dizer que esteja meio apaixonada por mim, sem a aparência do menor flerte. Como assim? Essa mulher? Peraí. Eu o submeti... tá falando do cara. Eu o submeti por completo com a sensibilidade e a conversação séria e consegui, me aventuro a dizer que esteja meio apaixonado por mim, sem a aparência do menor flerte. A certeza por parte da senhora Vernon quanto merecer alguma classe de vingança
que esteja em minha mão lhe infligir por suas manobras perversas, bastará para que possa perceber que atuo com um comportamento mais bondoso e honesto. Entretanto, deixemos que pense e atue como quer. Nunca soube que o conselho de uma irmã impedisse a um jovem apaixonar-se, se assim o decidisse ele. Nunca soube que o conselho de uma irmã impedisse a um jovem apaixonar-se, se assim o decidisse ele. Agora estamos progredindo por volta de uma espécie de confiança e logo nos sentiremos unidos em uma amizade platônica. Por minha parte, pode estar certa de que a coisa não irá além, porque se eu não estivesse já unida a outra pessoa, impediria de todo modo que meus afetos os recebesse um homem que se atreveu a pensar tão mal de mim por um momento. Nossa, diva demais. Ela tá falando que tipo assim, por mais que o cara esteja sendo super legal com ela, né, que esteja apaixonado por ela e tudo mais, em algum momento ele meio que decidiu acreditar em fofocas da irmã dele e de outras pessoas e achar que ela, assim, pensar muito mal dela. E ela tá falando assim, bom, eu jamais me envolveria com uma pessoa que em algum momento da sua vida pensou muito mal de mim, por mais que hoje não pense mais. E eu acredito que ela, essa pessoa que ela tá falando é aquele cara, né, que eu sempre esqueço, né, obviamente, o sobrenome dele, mas vocês sabem quem são. É o cara que é o Watermont, alguma coisa assim, né? Reginald é um jovem de muita boa figura e merece os elogios que tem ouvido dele. Contudo, é inferior a nosso amigo de Langford. É menos refinado, menos insinuante que Manwaring, que é aquele cara que eu comentei. E, em comparação, mostra menos eficácia para dizer essas coisas tão encantadoras que a deixam de bom humor consigo mesma e com o mundo. É bastante agradável, entretanto, e me proporciona diversão suficiente para passar as horas de modo prazeroso. De outro modo, me dedicaria a vencer a resistência da minha cunhada e a escutar a insípida conversa de seu marido. Suas informações sobre o Sir James são mais do que satisfatórias e vou deixar entrever minhas intenções à senhorita Frederica muito em breve. De todo o coração, S. Vernon, que é a Susan Vernon. Bom, então a gente termina aqui a leitura de hoje. Como eu falei, acredito que vão ser 4 leituras. Pretendo terminar na sexta ou no sábado. E eu gostei bastante do livro. Me lembra muito o personagem principal, muito personagem vilões, né, mexicanos. Eu amei. Lembra muito, tipo, Paola Prati, o Rubi, Teresa e tudo mais. E eu gostei bastante da Susan, tipo, a forma dela de pensar em alguns pontos e tudo mais. Embora eu discorde bastante em outros. Mas, a gente leu aqui 21 páginas. Na próxima leitura a gente vai continuar do capítulo 11, né? A gente deu 10 capítulos. Eu acredito que cada leitura vai ter 10 capítulos, então cada leitura vai ter mais ou menos 1 hora. E o que mais que eu tenho pra dizer? É que se vocês ouviram algum barulho, tipo guitarra, baixo, bateria, enfim, provavelmente foi meu namorado tocando, porque hoje chegou bateria embaixo dele e ele tava muito empolgado com isso. Então vai ter, vez ou outra, uns batuques assim, e é isso. E outro ponto também é porque tá chovendo e eu tive que abrir as portas aqui, as janelas e tudo mais pra tirar o cheiro de comida que eu fiz agora de noite. E aí, então, ficou, acho que do meio da leitura para frente ficou com uns barulhinhos assim, tipo agora. Esse barulho aqui de vento, de chuva, de respingos e tudo mais. Mas, enfim, é isso, gente. Se estiver atrapalhando muito, eu vou tentar ao máximo nas próximas leituras ter menos barulho. Mas é difícil. É difícil morando em um AP com um monte de vizinhos próximos e tudo mais. Mas é isso então, gente. Até a próxima leitura amanhã e tchau, tchau.